Oi pessoal, eu sou a Nelma Liana do Profissão Leitora. Esse é um vídeo para mostrar as minhas leituras do mês de outubro. Em primeiro lugar, eu quero agradecer demais a participação de todos vocês no decorrer desse mês. Valeu mesmo, pessoal. Obrigadão. Eu vou começar com esse livrinho aqui, ó. Histórias Mal-Assombradas de Portugal e Espanha. É um livrinho curto, bem pequenininho também, tá? É do tamanho da minha mão. Ele conta a história de um rapazinho que vai passar alguns dias num sítio no interior de Minas. E nesse sítio moram as tias dele, uma avó, tem um padre e tem um burro, um jegue no meio da história também. E essas pessoas contam para ele histórias tidas como mal-assombradas, né, de Portugal e de Espanha. Mas na realidade eu não considero histórias mal-assombradas. São histórias muito parecidas com a história do velho do saco, nossa, ou a história da loira do banheiro. Então são mais ou menos nesse nível de medo as histórias, tá bom? Então não são histórias para meter medo, tá? Tanto que a indicação dele é infanto-juvenil, mas eu daria esse livro para uma criança de 8, 9 anos ler sem problema nenhum, porque não dá medo em ninguém. O que é bacana nele, tem várias ilustrações, e as ilustrações são muito bacanas, tá? As ilustrações são bem legais, as ilustrações dão um pouquinho de medo, tá? Mas é só. Então tem ilustrações bacanas. O texto é um texto gostoso de ler. Essas daqui são as 3 tias dele que tricotam o tempo inteiro sem parar. Então dá pra ver só os olhinhos e as agulhas trabalhando sem parar. Então vale a pena nisso. São historinhas interessantes. É um livrinho gostoso de ler, super rapidinho, mas que não dá medo em ninguém. Mas vale a leitura, tá bom? O outro foi A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, ou O Cavaleiro de Sleepy Hollow, cada um dá um nome, tá bom? Essa edição é uma edição muito bacana, era um selo da Leia que chamava Barba Negra, esse selo não existe mais, tá? Mas é um livro muito bacana, a edição dele é muito bacana. A história é muito parecida com a dos outros livros, é uma lenda norte-americana. Então foi um soldado que durante uma das batalhas da Guerra da Independência perdeu a cabeça e depois ele vai assustando todo mundo por aí. Então aqui conta a história de um professor que foi para a cidade de Sleepy Hollow e lá ele encontra em algum momento esse cavaleiro sem cabeça. Não dá medo em ninguém também, não dá susto em ninguém, tá? Apesar do livro ter um ar bem sombrio, a narrativa é sombria, mas ele não dá medo em ninguém também. Mas tem uma moto passando na rua, faz de conta que vocês não viram nada, mas as ilustrações são bem bacanas, tá? Ele é bem ilustrado, tem ilustração no livro inteiro e elas são legais. As ilustrações e a edição valem a pena. Mas é um livro que não tem nada de assustador, tá? Então quem for ler pensando que vai se assustar com alguma coisa aqui, esqueça. Mas vale, é super divertido, uma leitura curtinha, a narrativa é super gostosa. Tá? Próximo foi o Flores Mortais, da Julia Moon. Esse aqui já é um livro um pouco mais assustador, assim. Ele conta a história de vampiras. Então são vários contos, acho que são 8 contos, se eu não me engano. Esses contos já tinham sido publicados em outros livros, e aí depois foi decidido fazer um livro só com esses contos, resgatar esses contos e colocar todos em um livro só. E tem um conto inédito, na realidade tem alguns capítulos de um conto que são inéditos, e tem um conto inédito, que é a primeira parte do primeiro crossover de vampiros brasileiros. Então ele junta o Luar, do Kizzy, e a Kaori, da Julia Moon. É muito legal, mas é a primeira parte só. No livro do Kizzy tem a segunda parte do crossover. Então é um livro também muito legal de ler. Ele é cheio de ilustrações. Todas as ilustrações são feitas pela Julia Moon, tá? Então no início de cada capítulo você tem a ilustração da vampira, que é a personagem, que é a protagonista daquele conto. A diagramação é muito bacana. Aqui tem mais um, tá bom? Então todas essas ilustrações foram feitas pela Julia Moon. Então é muito legal. Aqui você tem vampiro mesmo, vampiro que bebe sangue, vampiro que não sai à noite, vampiro. Só que são todas mulheres, tá? E isso é muito bacana.
Então, a capa é linda, a edição é super bacana, vale muito a pena. Quem gosta de vampiro tem que ler esse livro, tá bom? O próximo é esse aqui, Edgar Allan Poe, O Mago do Terror. Tá? É um romance biográfico, então a Jeanette Rosas, não sei exatamente como é que se pronuncia o nome dela, ela é brasileira, tá bom? E ela fez essa biografia, só que ela está em formato de romance. Então aqui traz toda a vida do Poe, desde o nascimento dele, de como surgiram as primeiras obras dele, até o falecimento dele, contando só que de maneira romanceada toda a vida dele. É uma leitura leve, é uma leitura bem gostosa. O livro não é um livro muito longo, tá? É um livro curtinho, mas é uma edição super bonita. A capa é muito bonita, a capa eu acho linda essa capa, tá? Vale a pena a leitura. Para quem não conhece o Poe, vale a pena para você conhecer ele, né? E é de um jeitinho bem gostoso, bem leve, tá bom? E mesmo para quem conhece também vale a pena. E aí, mais pro final do livro, tem alguns trechos de alguns contos dele, alguns poemas. Tem o poema todo, O Corvo, aqui em inglês, no original, né? Na tradução de Fernando Pessoa e na tradução de Machado de Assis. E tem também falando sobre alguns filmes que se inspiraram, alguns filmes ou seriados que se inspiraram na obra dele. Então é um livro gostoso de ler, tá? É bem leve, só que é uma biografia romanceada. Então vale a pena conhecer, super bacana, gostei bastante desse livro, muito legal. Cada início de capítulo a gente tem uma imagem da época, tá? Normalmente essa imagem se refere a alguma coisa que está falando naquele capítulo. Então a gente tem uma imagem de alguma coisa que está acontecendo. E aqui em cima a gente sempre tem algum trechinho de alguma das obras do Poe, tá? Nesse daqui, por exemplo, é uma das cidades que ele viveu na época que ele era criancinha, na época que ele foi adotado pelos Allans. Tá? Então o início de todos os capítulos tem isso. Aí aqui a gente tem uma réplica, na realidade, essa daqui já não é mais a original, mas é uma das mesas que Poe trabalhava em um dos lugares por onde ele... uma das casas onde ele morou, tá? Isso aí. E na primeira página a gente tem um retrato dele. Então aqui nas outras páginas a gente tem várias fotos da família, da esposa, fotos dele na época da faculdade, diversas ilustrações mesmo durante a obra toda, no decorrer da obra toda. Aí o próximo, Imagine Zumbis na Copa, do Felipe Castilho. Tá bom, a Copa já passou, zumbi já tá bem batido, tem muito livro sobre zumbi. Esse aqui na realidade não é um livro, tá? É uma HQ, mas cara, é muito legal isso aqui, vale muito a pena. Eu, quando peguei isso aqui, eu achei que era mais uma comédia, eu achei que era uma zoação total. E não é bem uma zoação, tá? Ele tem aqui uma coisa mais profunda. Então, assim, vale demais a leitura. É muito bacana, tem que ler esse livro. Você lê numa sentadinha, se senta em meia horinha, uma horinha você lê. Então, o traço é do Tainan Rocha. É muito bacana, tá? Ele tem 3 traços diferentes. Esse primeiro traço aqui é quando começa a contar a historinha de um menininho lá no Haiti. Então ele tem as primeiras páginas, né? Ele tem um traço um pouquinho diferente, é um traço mais amarelado, talvez, né? Aí a gente passa para uma outra parte onde esse rapazinho, esse menininho, ele já está um pouquinho maior, né? Ele se transformou num juiz de futebol e ele recebe uma proposta para, de certa maneira, é uma proposta indecente, digamos assim, para mudar os resultados dos jogos na Copa do Brasil. E aí a gente tem uma outra parte que é onde já está rolando a Copa no Brasil. Então o traço também é diferente, as cores usadas também são diferentes, tá? É muito bacana. E aí no finalzinho tem o epílogo, mas eu não posso mostrar, porque senão é um puta spoiler, que o traço também é diferente, o traço também muda, tá bom? Tem uma galeriazinha, né? Aqui é o finalzinho, tem uma moto passando, fazendo muito barulho. Então aqui é o finalzinho, né? Onde a gente tem uma galeria
alguns artistas que foram convidados para fazer algum desenho, alguma ilustração baseada na obra, tá bom? Muito legal, vale muito a pena. É legal pra caramba isso aqui, tem que ler, tá? Tem que ler, em uma sentadinha você lê, super bacana. Agora eu vou mostrar rapidinho o que eu li no decorrer desse ano, que tem a ver com terror, ou tem a ver com suspense, alguma coisa assim. Então eu vou falar só por alto sobre esses livros, tá? Esse primeiro aqui, ó, é o Cântico do Súcubo, da Georgette Silen. É um livro também bem pequenininho, tá? É menor que minha mão. Super curtinho. É uma história muito legal. Vale muito a pena a gente ler, tá? Muito bacana. Tem que ser lido. Todos eles eu vou deixar na descrição do vídeo a opinião completa dele lá no blog, tá bom? Aí aqui é um mangá. Eu vou ter que ser sincera, foi o primeiro mangá que eu li na minha vida. Mas, poxa vida, valeu muito, muito, muito a pena. É muito legal. A indicação eu vi no canal da Tati Feltrin, dessa HQ aqui. É muito legal, gente. Dá medo, dá susto. É um suspense do começo ao fim. É muito bacana. As capas, não dá nem pra falar, porque é uma capa mais linda do que a outra, tá? E é uma HQ, é uma historinha fechada em quatro edições, tá? Então é super bacana. Vale muito a pena. Como eu disse, foi a primeira vez que eu li um mangá e adorei. Vale muito a pena ler esse daqui. Então, se vocês acharem por aí, leiam. Esse aqui é A Branca dos Mortos, do Fábio Yabu. Esse livro, ele teve a primeira edição pelo Jovem Nerd. E aí depois a Globo Livros fez essa edição, que eu acho super bacana também, é super bonita. Não sei se dá pra ver no vídeo, mas aqui é como se estivesse escorrendo alguma coisa na capa do livro, que fica... Acho que deu pra ver, né? Que parece uma coisa escorrendo, uma coisa meio nojenta escorrendo. Então aqui é uma releitura dos contos de fada. Então ele pegou os contos de fadas, aqueles que a gente conhece, Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel, e tem uma leitura, só que uma leitura bem medonha. Esse livro dá medo, mas é muito bom de ler, mas é um livro assustador. E as ilustrações aqui do início também são assustadoras. Vale a pena ler, é muito bacana, é muito legal, a narrativa é uma delícia e o final das histórias são surpreendentes, todas elas. Vale a pena ler esse livro. Aí aqui eu tenho dois livros que seguem o mesmo padrão, tá? Que é o Amor Vampiro, que é uma coletânea de contos. A gente tem André Bianco, a gente tem Regina Drummond, Adriano Siqueira, Júlia Moon. São vários contos desses autores, tá? Todos unidos aqui, então todos o foco é vampiro, amor vampiro. Vale muito a pena ler também. Tem contos aqui fascinantes. É um melhor que o outro, tá? A capa também é super bacana. Aí na contracapa a gente tem o nome de cada autor e a fotinho deles. No mesmo padrão, da mesma editora, que é a Giz Editorial, a gente tem o Amor Lobo. Eu até fiz sorteio dele aqui no canal no dia 31. Tá? Então segue o mesmo padrão, só que aqui, ao invés de vampiros, nós temos lobisomens. Tá? Então aqui a gente tem todos os escritores contando histórias lupinas. Muito bom. Vale demais a pena ler esse livro. Aqui no Amor Vampiro e no Amor Lobo também tem, tá? No início de cada capítulo, a gente tem a foto do autor, e aí contando um pouquinho da história de vida dele, tá bom? Da biografia dele. E aí na parte de trás da página, a gente tem uma imagem. No Amor Vampiro, todos seguem essa mesma imagem, tá? Todos são uma árvore, uma coisa meio sombria, tá? O meu tá autografado, esse daqui. E no Amor Vampiro é a mesma... No Amor Lobo, é a mesma coisa. Na parte da frente da página, a gente tem um pouquinho da história do autor, tá? Aí na parte de trás dessa página, a gente tem essa imagem aqui, que no Amor Lobo é um lobinho uivando para a lua, tá? Muito legal, muito bonito. Aqui é a mesma coisa, esse conto. E aí na parte de trás da página, a gente tem o lobo uivando, tá bom? E aí, para terminar, tem o Lazarus,
que é o primeiro volume, dessa série aqui da Georgette Silen, desculpa, eu ia falar Julia Moon. Também é uma história de vampiros, ele é um pouquinho mais gordinho do que os outros, eu li no início do ano, eu acho, tá? Já tem o livro 2, que é Panaceia, mas eu ainda não li. Mas é muito legal, história de vampiro, vampiro. Mas também tem romance, tem amor, mas é muito legal. Vale demais a pena esse livro, tem que ler, é demais, tá? E aí, pra terminar, um livro que eu comecei a ler, mas acabou não dando tempo, porque surgiram outras coisas, foi o Psicose, da Dark Side. Tá? A minha edição é essa ediçãozinha aqui mais simples, mas que não deixa nada a desejar, de capa dura. Mas aí quando eu terminar de ler, aí eu faço um vídeo só sobre ele, tá bom? Então, pessoal, muito obrigada para quem acompanhou até aqui. Valeu demais a participação de todos vocês e mais uma vez eu agradeço isso. Então, brigadão, dá um curtirzinho na página, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e até uma próxima. Tchauzinho!